Boa tarde, que Jesus nos inspire para que a gente possa tirar proveito dos ensinos do Evangelho, para nossas vidas. Estudar o capítulo 1, não vim destruir a lei. No item 1 do capítulo 1, Jesus diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E aí vamos falar sobre, no item 3, o Cristo. Kardec comenta: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, que serviria ela ter sido promulgada se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então Kardec vai nos lembrar que Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está toda a lei e os profetas. A lei para o hebreu, para o povo judeu, é a Torá, Kardec vai comentar aqui os 10 mandamentos, mas na verdade a lei é a Torá. Quando Jesus coloca a Torá, que é o que o povo judeu mais tem como sagrado, ele não tem como sagrado toda a Bíblia, não. É a Torá, que são algumas leis de Moisés, Isso eles seguem de forma rigorosa, E o que acontece? Jesus chegou e disse que não vem destruir a lei, mas que a lei, ou seja, aquele conjunto de leis, se resume a duas coisas só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que Jesus está fazendo aí? Jesus está fazendo uma profunda crítica a toda aquele conjunto de rituais, o conjunto de crenças. E ele diz que nada disso é essencial. Ele diz que o essencial é amar a Deus e amar o próximo. Aí o Hermínio de Miranda, no livro dele Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Hermínio de Miranda nos alerta para um detalhe que às vezes a gente não está atento a isso. Quando Jesus faz isso, ele está fazendo a mais profunda e radical pregação da ética. Porque Jesus está dizendo que é seguindo o Velho Testamento que o problema, é o Velho Testamento? Todo mundo, no mundo todo, tem que ler o Velho Testamento, é isso? Não. É seguindo o judaísmo? Não. É seguindo alguma religião que existe no mundo? Não. Ele está tirando a religião e colocando a conduta. Aí você começa a pensar: poxa, Jesus não escreveu nada.
Jesus não escreveu um tratado de teologia. Ele poderia ter escrito um livro de 1.200 páginas para falar sobre amor ao próximo, sobre como... Ele não fez nada disso. O que ele fez? Ele viveu. Ele não praticou a teoria, ele não fez teoria, ele praticou. Jesus foi o tempo todo vivência. E essa vivência, ela gerou um impacto nas almas de quem conviveu com ele. As pessoas que conviveram com ele, impactados pela vivência de Jesus, escreveram. Mas Jesus não escreveu nada. Ele mostrou para eles o seguinte: o caminho, ele não se faz de uma forma em que a gente discurse pelo caminho, escreva sobre o caminho, mas o caminho se faz trilhando o caminho. Quando ele se propõe como caminho da verdade e da vida, esse caminho ele fez. Quando nós estamos diante de uma declaração, não, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor, eu sigo o Senhor, mas eu não amo o próximo, nós não estamos seguindo Jesus. O caminho de Jesus não se faz com palavras, com declarações apaixonadas, com lágrimas. Lágrimas muitas vezes são importantes para que a gente reflita, para que a gente pare, mas só ela, muitas vezes é só ressentimento, é só mágoa, é só a nossa autopiedade. O que Jesus coloca para nós é um desafio, mas um desafio tão grande, que a única reação, segundo Emmanuel, quando você via esse desafio era ignorá-lo ou agredi-lo. Por quê? Porque esse desafio vai contra o que nós temos mais bem cultivado ao longo de milênios. Vocês sabem o que a gente tem cultivado ao longo de milênios? Vou dar uma dica a vocês. Quase todos os povos do passado, eles tinham uma só visão de mundo. Nós somos seres humanos. Os outros não. Os outros são qualquer coisa. Tanto que todo povo, você vai em qualquer tribo indígena aqui do Brasil, do México, de qualquer país na África, todo povo ele tem o quê? A sua explicação de como o mundo foi criado. Então, se você for falar de uma tribo, vou inventar aqui um nome, os Baraúna. Você vai lá na tribo dos Baraúna. Então ele diz o seguinte: o Deus Baraúna criou o primeiro Baraúna. Ele não fala muito. Geralmente, ele não fala dos outros povos. Por quê? Porque a relação dele é do Deus com eles. Vamos lá na Bíblia. Na Bíblia, no mito de Adão e Eva, ele não explica a criação do mundo dos outros povos. Ele explica o quê? A criação do povo judeu. Por quê? Porque num dado momento Caim mata Abel. Não é isso? Só tem Caim. Como é que surgiu o resto? Então eles não estão muito preocupados em explicar os outros povos. Eles estão preocupados em explicar a origem deles. O porquê que eles vão dizer que chegam pessoas de outro lugar que já existiam. Olha só que coisa estranha. E aí essas pessoas de outro lugar é que Caim vai ter filho e tudo mais. Então todos os povos eles são exclusivistas. Isso quer dizer o quê? Quando você acha que o outro é um pouco menos do que você, isso é um bom motivo para você ir lá e dominar ele, conquistar ele. Então, até uma expressão butim, que era assim, os guerreiros quando eles saqueavam, dominavam um lugar, os soldados tinham direito a saquear tudo que tinha, escravizar quem estivesse lá e tudo mais. A história do mundo é uma história bárbara, é uma história de agressão, né? E o que acontece? Quem é que estava nessa história? São eles lá ou somos nós lá? O que vocês acham? É uma coisa distante da gente isso? Ou nós estávamos no meio disso também? Os seres humanos que hoje vivem na Terra,
passaram por isso. E isso não foi uma ou duas vidas. Foram séculos e séculos sendo cultivados. Com isso, nós cultivamos o orgulho e o egoísmo. Aí Jesus diz o seguinte: essa crença que vocês criaram, muito bom, mas isso daí, tudo se resume no seguinte: ama a Deus e ama teu próximo. E aí a gente começa a perceber o seguinte: amar a Deus a gente até pode dizer, a gente não vê. Ele não está disputando a xícara de café com a gente, ele não está desfilando com um carro novo, ele não está em outro país, ele não está torcendo pelo time diferente da gente. Então amar a Deus é mole, a gente não está vendo, mas amar o próximo. A mensagem falou sobre a convivência, os desafios da convivência, né? Amar ao próximo é um desafio de convivência. E é um desafio de convivência que não adianta a gente chegar aqui e estabelecer um tratado sobre o perdão, sobre a compreensão e não viver. Existem agora alguns anos, né? Tem surgido muitos livros mediúnicos, eu não sei, não estou atestando nenhum. Mas lá no nosso grupo de estudo, uma pessoa falou: por isso que tem muito livro dizendo do fracasso dos espíritas, que chegam no mundo espiritual. Então tem muitos livros agora que falam sobre isso, cria-se de hospitais, sanatórios. O único problema, eu não li essas obras, mas o único problema que eu vejo, que eu vi, não sei se foi Raul Teixeira ou um outro orador fazer essa crítica também, que eu concordei, é que parece que a doutrina espírita não está cumprindo o seu papel nas nossas vidas, e isso não é verdade. Se nós desencarnarmos e não desencarnarmos como o Dr. Bezerra de Menezes, isso é sinal de que o quê? É de fracasso? Não. Gente, se nós há 1000 anos, 500 anos, estávamos cortando cabeça, como é que a gente agora quer desencarnar como anjo? Desencarnar, ser amparado, levado para o hospital, em muitos casos já é lucro. Às vezes as pessoas esquecem esse detalhe. Eu não estou competindo com o Chico Xavier nem com o Bezerra de Menezes. Eu estou tentando me tornar melhor do que quando eu entrei. Eu preciso crescer em cima de mim mesmo. Então, muitos seres humanos, isso pode parecer estranho, mas não é. Grande massa de seres humanos que hoje estão reencarnados na Terra nunca viram uma colônia espiritual. Uma colônia espiritual lindíssima, brilhante, luminosa, nunca viram, nunca entraram. É só posto assistencial, só posto socorrista. Quem lê o Obreiros da Vida Eterna, tem lá a Casa de Fabiano, posto socorrista. É só dali e dali para reencarnar. Quando chega ali, às vezes o trabalho de reencarnação é feito de uma forma mais rústica ainda, é feita dentro das zonas umbralinas. Muita gente nunca chegou no mundo, numa cidade espiritual. Então, se uma pessoa desencarna e é levada para o mundo espiritual, ainda que não totalmente lúcida, luminosa, cheia de luz, ela já está avançando um pouquinho. Então, como a gente não tem o antes e o depois, essas comparações dizendo que os espíritas estão fracassando, elas muitas vezes é uma realidade, mas a gente precisa tomar cuidado, porque, como Kardec nos alerta, a doutrina espírita ela tem uma missão árdua, que é matar o materialismo em nós, mostrar para nós que existe uma vida após a morte. Mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? A gente que dá estudo na casa espírita, estudo aberto, estudo livre, eu ontem estava pegando o livro de presença e estava dando uma olhada, né? Ao longo dos anos, você vai vendo que muitas pessoas vão passando por ali, né? Vão tomando conhecimento, pessoas que você nunca mais vê, pessoa que você às vezes esbarra na rua, mas que não volta mais lá no estudo. Qualquer informação útil que nós pudermos passar para essas pessoas durante 1, 2 meses que ela se permite estudar, já é lucro. Qualquer informaçãozinha, olha gente, saiba que você é um espírito imortal,
que você não está vivendo na Terra pela primeira vez. Que as pessoas que convivem com você são pessoas ligadas ao seu passado. Por isso, nós nos devemos uns aos outros. Ninguém é vítima. Todas essas informaçõezinhas que a gente vai passando ao longo do tempo vai ajudando as pessoas a se libertar da opressão do materialismo. E nós, que temos esse conhecimento, ao mesmo tempo, vamos resgatando do nosso passado, porque a gente antes ensinava errado, né? Agora a gente está ensinando certo. Então, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho... O revoltado de 100 anos atrás não vai se tornar anjo hoje, de uma hora para outra. Jesus, quando diz, não vim destruir a lei, ele está falando uma verdade. Porque a única lei que Jesus respeita é a lei divina. Todo o universo de religiões, filosofias, ideologias que foram criadas, a gente cria mesmo. A gente cria, é normal do ser humano criar. Mas qual é o nosso desafio? Independente da crença que se tenha, o nosso desafio é o da convivência. É o do amor ao próximo, independente da ideia que esse próximo tenha. Aprender a respeitar o outro sem que eu me julgue melhor do que o outro, porque ele pensa diferente de mim. Porque esse é o pensamento antigo. Ele é de outra tribo, ele é de outra raça, ele é de outro, fala outra língua. Então ele é um ser humano menor, menos inteligente. Às vezes isso acontece com a gente, você vê um estrangeiro falando aquelas línguas estrangeiras e acha que ele é menos inteligente do que você, porque ele não fala a tua língua. Tudo isso são ranços que a gente traz. Na guerra que teve nos anos 90, da Bósnia, que foi bem no centro da Europa, o centro da civilização mundial, aconteceu uma coisa muito triste. Porque a guerra da Bósnia, ela foi a Bósnia, a Iugoslávia, aqueles países, Macedônia, eles eram tudo um país só, Iugoslávia. Com o fim da cortina de ferro do comunismo, como esses países eram um país só, mas com várias tradições, línguas e religiões diferentes, eles foram tentando se dividir. E quando isso não foi aceito por um dos países, né, havia um problema. Um dos países que quis separar tinha maioria muçulmana. E o país que era o principal país que compunha a Iugoslávia, ele não era muçulmano. Então a guerra da Bósnia acabou sendo uma guerra que entrou muito do conteúdo religioso cultural. Porque vizinhos, um era muçulmano, o outro era, entre aspas, né, muitas aspas, cristão. O cristão saía da casa dele, ia lá e matava o vizinho. Então foi uma guerra muito suja, uma guerra muito cruenta, sem ética, sem norma, sem limites. A mesma coisa aconteceu em Ruanda. Ruanda, milhões de pessoas foram mortas. Eles viviam juntos, na mesma etnia, quando a Inglaterra dominava o lugar. A Inglaterra saiu e lavou... A Inglaterra não sei, agora não me lembro se foi Inglaterra ou Bélgica. Eles deram... Havia os Tutsis e o outro, agora não me lembro o nome. E eles deram para a etnia que era minoria mais educação e deram poder. Depois que eles saíram, os que eram maioria foram lá e massacraram. Mas massacraram de matar milhões. Então é uma coisa que a gente começa a perceber o seguinte: ainda não é algo lá do passado. Ainda é uma coisa que está viva dentro. Perceber o seguinte: nós ainda temos dentro de nós essa não vivência básica da convivência com o diferente. Quando Jesus diz que a lei está no amor ao próximo, ele está lançando um desafio que até hoje nós não conseguimos ainda compreender em toda a sua amplitude. Quando ele resume
toda a lei e os profetas em amar a Deus e amar o próximo, ele meio que está se condenando ali. Ali a gente começa a perceber que Jesus cria um problema para a vida dele. E ele diz mesmo que todos aqueles que o seguirem vão ter problemas. Porque você está vivendo entre dois povos extremamente orgulhosos, né? Um defendendo a sua etnia, que são os judeus, e um defendendo a sua superioridade, a superioridade de seus exércitos, que é Roma. E você chega no meio disso tudo e diz: olha, Jesus está estabelecendo um comunismo ético-moral. Não há diferença entre os seres humanos. Ama o teu próximo. Quem é teu próximo? Quem estiver próximo de você. E aí ele dá o exemplo da parábola do bom samaritano, né? Deixando bem claro para os judeus de Jerusalém, que tinham um problema sério com os judeus da Samaria, o quê? Que quando há o amor, quebram-se as barreiras. Então o nosso desafio não é um desafio fácil, porque é um desafio. A gente estava vindo no carro e a gente estava pensando, é um desafio que não é escrever um livro, fazer uma palestra, dar um estudo. É um desafio de vivência. E quão é difícil às vezes a vivência desses valores dentro de casa, com os nossos, dentro da própria casa espírita. A gente estava conversando no domingo com os amigos, estava eu, o Luiz Antônio fala aqui, não fala? Estava eu, o Luiz Antônio e mais duas amigas. A gente tinha ido no seminário. Aí eu estava dando carona para todo mundo. E aí uma amiga falando, eu e o Luiz Antônio tentando mostrar para ela que na convivência da casa espírita, você precisa muitas vezes ceder. Ela diz: não, mas eu não abro mão do meu ponto de vista. Mas ela não está errada em não querer abrir mão do ponto de vista dela, se ela acha que está certo. Mas o problema não era esse. E aí o Luiz Antônio falava de um lado, eu falava de outro, e tudo bem, ela tem direito. Mas o nosso problema não é que ela tenha que abrir mão, não. O problema maior qual é? É o da convivência. Muitas vezes, se você está muito cheio de si, você não dá espaço para que o outro... E aí você está certo. Não, você está certo. Porque a gente sempre está certo, né? Você está certo. Mas imagine o seguinte: eu estou certo. Então tem uma reunião, tem 20 pessoas na reunião. Eu convenço 18. E aqueles dois ali, na votação é 18-2. Na próxima reunião, eu convenço de novo aqueles 18. E aqueles dois. Na 20ª reunião, eu convenço sempre os 18. Na verdade, o que está acontecendo aí, gente? Eu estou massacrando aqueles dois ali. Eu não estou dando espaço. E muitas vezes a própria argumentação não está dando espaço até para os outros raciocinarem também. Às vezes pela amizade, né? Você tem muito isso. Você é amigo, não, você é amigo do Anderson. Então você, independente do que o Anderson fale, você vai lá e apoia ele, porque a sua amizade é ele. Então isso a gente precisa vigiar. Porque se você começa a não dar espaço para o outro não se sente bem. O outro não se sente afagado, acolhido. Não é isso? E nós precisamos não estabelecer nos nossos núcleos, na casa, no trabalho, em grupos de amizade, na casa espírita, esse tipo de política. Nós precisamos estabelecer relações de amizade, de afeto, de fraternidade, né? Claro que você vai ter... não, eu queria que pintasse de rosa as paredes. Não, eu quero azul. Não, eu quero rosa, eu quero azul. Claro que você vai ter opiniões diferentes sobre determinado detalhe. Será que isso é suficiente para gerar a antipatia, a inimizade, a guerra mental, a perseguição? Não é. Mas, infelizmente, o que acontece de fato? A realidade dos trabalhos nas casas espíritas, na Igreja Católica, nos templos de Umbanda, em todas as religiões você tem esses problemas. Se a gente para ouvir,
você acaba ouvindo aqui e ali algum problema desse tipo. Às vezes a estrutura da religião não permite isso. O pastor manda, todo mundo obedece. Então não tem esse tipo de conflito, não há espaço para isso. Mas aonde existe democracia, você não pode, é um conceito da democracia. Eu estava tentando explicar isso para minha filha mês passado. Aonde existe democracia, ela precisa resguardar as minorias. Entenderam isso? Você tem a democracia, tudo é eleição. Digamos que tem eleição. Só que tem um grupo que é sempre minoria. Se você não resguardar a minoria, eles vão ser massacrados pela democracia, porque eles sempre vão perder sempre. Então, você tem políticas que tentam o quê? Ajudar as minorias. Hoje nós temos aí as lutas dos homossexuais, nós tivemos no passado, e também é uma luta até hoje, das mulheres. As minorias, elas precisam a gente precisa dar ouvido. A gente pode não concordar, a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente precisa dar espaço para que elas falem, senão a gente massacra. A gente repete esse padrão do passado de é diferente de mim, então não tem direito, não é ser humano, pode ser escravizado, pode ser morto, pode ser assassinado. O Deus dele é o meu Deus? Não, então é um demônio. Muitos dos nomes demônios que existem por aí, tipo Beelzebu, na verdade são derivações do nome de outros deuses, de outros povos, né? A gente pegou o nome lá do que eles gostavam, adoravam. Não, isso daí é o meu Deus? Não. Então isso aí é um adversário, né? Isso aí é algo contra a gente. Então, gente, Jesus, quando vem dizer eu não vim destruir a lei, ele não veio dizer assim, eu não vim destruir a Torá. Na verdade ele veio, mas não destruir por destruir. Ele colocou o que é essencial. O que é essencial nisso tudo aí? É você converter todo mundo à tua religião? Tem uma historinha do macaco. O macaco, ele estava em cima da árvore. A árvore ficava assim, embaixo tinha um lago. E o macaco estava ali com um galho de árvore, tentando pegar o peixe. Aí perguntaram ao macaco, ué macaco, você não come peixe? O que você está fazendo aí? Eu estou tentando salvar eles. Salvar eles por quê? Porque eles estão dentro d'água. Como ele não vivia dentro d'água, ele não tinha compreensão de quê? De que existe possibilidade de existir vida dentro da água. Esse é o problema nosso da convivência com o diferente. Apesar de nós sabermos que o essencial é amar a Deus e amar o próximo, nós precisamos respeitar todas as religiões que existem no mundo, todas as ideologias, crenças. Por quê? Porque é o ser humano que está ali. A gente precisa valorizar o ser humano. Sempre que a gente desvaloriza o ser humano em função de alguma ideologia, a gente acaba botando os pés pelas mãos. Foi o problema do catolicismo. Quando a gente estava lá, tinha uma coisa chamada, não sei se vocês já ouviram falar, Santa Inquisição. A Santa Inquisição, ela caçava o quê? O que ela caçava? Vocês sabem? Os infiéis, os hereges, as bruxas. Quem eram as bruxas? Vocês acham que as bruxas eram aquela mulher com chapéu pontudo, viajava em cima de uma vassoura toda de preto? Bruxa, gente, era a pessoa que usava a erva para curar. Bruxa era a pessoa que sabia adestrar animal. Há casos, no Tribunal de Inquisição, que esses números de círculo que o cavalo fazia isso, ou o cachorro, a pessoa era presa porque ela tinha magia com os animais.
Então ela, na verdade, era uma adestradora, ela treinou o animal e ela era presa, né? Então a Santa Inquisição, ela era, na verdade, o quê? Não concorda com o que eu penso, prende. E se insistir, não desistir, queima. E todas as pessoas que surgiram no mundo, que trouxeram informações diferentes daquilo que a maioria, a igreja pregava, ela era presa, morta. É o caso de Jean Hus, que a gente sabe que foi uma encarnação de Kardec. É o caso de Giordano Bruno. E é o caso de milhares de pessoas que passaram por isso. Hoje, nós temos condições de vencer isso dentro da gente. Nós não temos mais necessidade de condenar alguém afetivamente porque ela pensa diferente. Por mais que isso muitas vezes doa. Muitas vezes dói você ver um filho ter uma visão diferente da sua. Mas ele precisa ter o quê? O seu próprio livre-arbítrio, o seu próprio discernimento. Muitas vezes o filho faz questão de não ser espírita porque você é espírita. Ele acha que você é espírita. Então não sou espírita. Se sou espírita, isso aí e diz isso na sua frente. Isso às vezes dói, né? Mas a gente precisa entender o seguinte: é a experiência dele, é o que ele compreendeu, é a vivência, né? A gente precisa aprender a não só perdoar, mas perdoar e aceitar. Porque o perdão, o Luiz Antônio fez uma palestra lá ontem, lá na nossa casa, ele falou sobre o perdão. E o perdão, como ele bem lembrou, não é um sentimento, é uma atitude. O sentimento, a emoção, ela pode ser ou de angústia, pode ser de opressão, de sentir mal, ou pode ser de carinho, de compaixão. Mas o perdão não. O perdão é uma atitude que você toma ou não toma. Mas a partir do momento em que você toma essa atitude, você está decidido a vencer o quê? A raiva, a mágoa, não é isso? Mas tudo isso a gente vai fazer à luz da doutrina espírita. Não é porque a gente é santo, é que com o conhecimento espírita a gente pode entender bem o que Jesus está querendo dizer. Jesus está fazendo uma síntese do que é importante realmente para o homem viver na Terra. Uma profunda gratidão a Deus. Gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui agora. Gratidão porque existe a reencarnação. Gratidão porque nós temos a cada dia a oportunidade de fazer um início melhor. Foi até uma frase, né, do Chico que ficou nesses últimos 2 anos bem enfatizada até na mídia, né? Nós não podemos voltar atrás para reparar o erro, né? Estou falando com as minhas palavras, né? Mas nós podemos começar um início melhor, uma nova... Alguém lembra da frase exata, não? Mas é mais ou menos isso, né? A gente pode começar a partir de agora um novo começo, uma nova atitude. E o conhecimento espírita é isso. A cada dia que a gente estuda, a gente reflete, eu não vou me tornar santo, eu não vou para as esferas mais lúcidas, mas eu posso usar esse conhecimento para o meu dia a dia, para a minha vivência. Resumir a doutrina espírita aos dissabores que a gente passa quando desencarnar é muito pouco. A transformação que ela vai fazendo ao longo dos anos na nossa vida, no nosso sentimento, nos dá certeza de que ela é eficaz, nos dá certeza de que ela funciona. Agora, ela não vai nos dar certeza de santidade. Isso não. Porque o conhecimento ainda é um conhecimento o quê? Teórico. Como a gente vai pegar essa teoria e vai colocar ela na nossa vida, isso é de cada um. Há
expressão que eu aprendi há pouquíssimo tempo. Ubuntu. Alguém já ouviu falar? Ubuntu? Ubuntu é um software adversário do Windows. Ele é gratuito. Eu conheci essa expressão Ubuntu. Você coloca o Ubuntu em vez de colocar o Windows, né? Que você usa no computador. Só que da onde vem essa expressão? Aí eu estava lendo o seguinte: um pesquisador europeu chegou numa tribo africana, que agora não me lembro o nome, e propôs o seguinte para os jovens: eu vou botar uma determinada coisa na árvore mais alta. Eu sei que vocês são bons escaladores de árvores. Aquele que chegar na árvore primeiro, vocês não vão precisar escalar não, aquele que chegar na árvore primeiro ganha todo o prêmio. E o prêmio era muita coisa. Aí ele botou eles numa fila, né, enfileirados, e deu a largada. O que eles fizeram? Vocês sabem o que eles fizeram? Começaram a dar a mão uns aos outros e foram andando, não correram. Foram andando todos de mãos dadas até a árvore, e todos chegaram à árvore ao mesmo tempo. Aí ele falou assim: não, mas o que vocês fizeram? Ele falou: como é que um ficaria de fora? Como é que alguém ficaria de fora do prêmio? Aí eles falaram: Ubuntu, todos juntos, usufruindo. Aí eu li aquilo, eu fiquei emocionado, porque é uma coisa lá no meio da África, é uma cultura. Ele deu uma lição de vida para esse europeu. Como é que a gente vai deixar alguém de fora? A gente chega logo àquele negócio da competição, né? E a gente precisa entender que o processo de evolução também é assim. A gente acha o seguinte: eu vou aturar, porque na próxima encarnação eu não quero ver nem pintado de verde. Isso está contrariando a lei do Ubuntu, da fraternidade. Por quê? A gente vai encontrar com as pessoas, gente. A gente vai reencontrar com essas pessoas na próxima vida. A posição pode mudar, pode não ser na próxima, mas ninguém se afasta da nossa vida para sempre. Então, nas nossas relações, nós precisamos colocar fraternidade nas nossas relações e não competitividade. Precisamos colocar o que Jesus falou: amar até o próximo. Então, esse amor ao próximo, ele é o caminho da nossa ascese espiritual. Nem sempre nós poderemos ser o quê? Ter o sentimento ideal, ter a atitude ideal. Isso é do ser humano. Mas à medida em que a gente toma contato com esse conhecimento, nós não vamos ficar nunca mais indiferentes a ele. É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de salvação imediata. É um trabalho de progresso espiritual. Ninguém vai se tornar anjo tendo sido bárbaro há só 300 anos atrás. Por isso que às vezes eu vejo com reservas essas comunicações. Uma ou outra a gente precisa usar mesmo para a nossa vida. Está aí o exemplo de André Luiz, está aí o exemplo do irmão Jacob. Tem muitos bons exemplos mostrando para a gente a necessidade da mudança. Mas quando isso se torna uma coisa muito repassada, repisada, parece que todos nós vamos desencarnar e vamos para o umbral. Eu já vi gente falar isso. Isso está errado, gente. Vai para o umbral quem? Quem é que vai para o umbral? Quem tem a consciência culpado, no erro. A pessoa que está procurando acertar, ela vai se tornar perfeita? Vai se tornar perfeita quando desencarnar? Então por isso ela vai para o umbral. Já que você não é perfeito, você vai para o umbral, é isso? Não é, gente. Se fosse assim, estava todo mundo no umbral que está desencarnando hoje. E não é a realidade. A gente precisa entender o seguinte: não há terrorismo. A doutrina espírita veio acabar com o terrorismo do inferno. O único inferno que existe é o inferno das nossas mentes. E é desse que a gente precisa cuidar. A gente precisa entender o seguinte:
toda a lei e o profeta não está em ir para o inferno ou ir para o umbral, mas em amar a Deus, gratidão. Amar ao próximo, convivência. Se nós começarmos a respeitar esses 2 mandamentos, que são toda a lei, nós estaremos no caminho da luz. Nós estaremos em sintonia com Jesus. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Isso é um trabalho árduo, diário, a cada minuto. Nós precisamos estar vigiando, usando esse conhecimento no ônibus, no trânsito, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com a sogra, com o vizinho, com a cachorrinha do vizinho. Nós temos que usar esse sentimento com todo mundo, dentro, com o motorista do ônibus, com o patrão, com o empregado, com os filhos. Então não é fácil. Não é fácil porque nós temos séculos, séculos e séculos de orgulho e egoísmo, dizendo pra gente: quem ele pensa que é? Como é que ele fala assim pra mim? Como é que ele não me dá bom dia? Como é que ele não me responde? Como é que ele não pensa igual a mim? Tudo isso está aqui dentro da gente, nos hipnotizando. E aí a gente pensa: não, isso são os obsessores. Não. Isso somos nós. Somos nós que somos assim. Somos nós que somos egoístas e orgulhosos. Somos nós que não queremos abrir mão do ponto de vista para aceitar o outro. Enquanto nós acharmos ou não dermos a atenção ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, isso significa que ele está muito, muito grande em nossas vidas. Quando nós começamos a reparar: puxa vida, não é que Kardec tem razão? Que lá no Livro dos Espíritos ele diz que o egoísmo é a raiz de todos os males. Não é que eu sou egoísta mesmo? Aí você começa o quê? A trabalhar em cima disso. Agora, enquanto você não pensa nisso, enquanto isso passa, deixa a vida me levar, o orgulho e o egoísmo, ele tomam conta da nossa vida de uma tal forma que a gente vira aquele porco-espinho, está sempre espinetando alguém, está sempre alfinetando alguém, mesmo que não fale, mas você pensa, você acha. Então a gente acaba ficando impermeável ao amor. Quando a gente começa a trabalhar: poxa, eu tenho uma ponta de orgulho sim, até que eu sou um pouco orgulhoso sim, até que eu sou um pouco egoísta, e começo a trabalhar isso, não desesperadamente, mas fazendo atos de caridade, participando de trabalhos assistenciais, sendo útil às pessoas, aquelas pessoas mais necessitadas, que não podem muitas vezes retribuir a nós absolutamente nada. Muitas vezes a pessoa não retribui nem com obrigado. Mas quando a gente começa a entender que tudo isso faz parte de um processo muito maior, que é o da nossa mudança, da nossa regeneração, a gente agradece a Deus a chance e a oportunidade de ter condições de ajudar, de alguma forma, aquelas pessoas mais necessitadas. Ontem nós estávamos matando, cortando cabeça, né? Hoje nós estamos querendo reconciliar, ajudar, amparar. Não é isso? É esse reino que é o reino de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino do coração, não é o reino físico. Então é isso, gente, que eu queria dizer hoje. São reflexões que a gente tem feito, tá? Jesus não veio inaugurar uma nova religião. Jesus veio inaugurar como disse Hermínio de Miranda, um código de conduta humano que ultrapassa filosofias, ismos, tendências, crenças, mitos. É o ser humano, valorização do amor ao próximo. Que Jesus nos inspire e nos motive a vencer todas essas barreiras que nós criamos dentro de nós ao longo dos séculos, para que possamos abrir nossos corações com sinceridade no dia a dia das nossas vidas. Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade.